Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo episódio do Casa Viva Junglecast. E hoje a gente veio aqui contextualizar um tema muito importante: como que os elementos naturais interagem e impactam a nossa vida e como que a arquitetura traz de forma valiosa isso para os moradores. Para isso, para esse tema, a gente trouxe uma arquiteta muito fera, muito maravilhosa. A gente vai falar um pouquinho dela. Essa convidada, ela consegue transformar a arquitetura entre uma ponte entre o homem e a natureza, realmente valorizando, fazendo com que a natureza seja abraçada pela arquitetura. Ela adora desafios, ela adora terrenos inclinados e ela faz uns projetos incríveis, maravilhosos. Para você entender um pouquinho do currículo dela, ela é formada pela FAO, Unimep e pela École d'Architecture Grenoble da França. Pós-graduada em Engenharia Civil pelo Mackenzie, onde seus projetos vão muito além da estética ou da funcionalidade. Eles realmente respiram, vivem e interagem com o meio ambiente. Ela entende que a arquitetura não deve brigar, como a gente falou, mas conectar as pessoas ao mundo natural. Estamos aqui com a nossa queridíssima Karina Pontes. Muito obrigada, Ká. Ai, que linda, Paty. Adorei essa introdução. Obrigada. Ká, a gente trouxe aqui um mimo pra você, um carinhozinho. Oh, obrigada. Isso aqui é uma velhinha. Delícia. Aqui são flores de sabonete, não são chocolates. Que a nossa outra convidada ia comer, não é pra comer. Que coisa. Mentira. Isso é a cara da Paula, não. É. E uma florzinha pra você. Linda, linda, maravilhosa. Obrigada. E no final do programa tem uma surpresa especial pra você. E eu acho que você vai adorar. Então no final eu vou dar um outro presente pra você muito legal. Agora, Ká, vamos lá. Vamos começar aqui. Conta um pouquinho pra gente da o seu start, o seu início. Por que você escolheu a arquitetura? Como que você começou? Da onde que veio essa inspiração? Fala um pouquinho pra gente. Então, eu sempre me conectei muito com a natureza. Então, eu sempre fui assim... sempre achei que, tipo, eu não era total desse planeta Terra, sabe? Eu sempre me sentia, assim, conectada com o céu, com as estrelas, com os outros planetas, com a natureza, com os duendes, os gnomos com e toda fadas. essa energia. A energia, né, da natureza, do mar, da montanha, né? Porque eu nasci aqui em São Roque e eu cresci muito no Guarujá e num sítio aqui em São Roque. Tá. Então, assim, era natureza todo final de semana. Perfeito. E aqui na cidade, durante a semana, a gente vive no meio da natureza, né? Sim. Então, eu acho que a natureza realmente está no meu DNA. Mas eu fui crescendo, né? A vida passando, estudando e tal. Quando chegou na época de escolher a faculdade, eu estava muito inclinada a fazer medicina. Porque meu pai é médico, meu irmão mais velho médico, meu irmão mais novo já sabia que queria fazer medicina. Já chegou no caminho. E eu falei, é óbvio que eu vou fazer medicina, né? Mas não era o que eu queria. Mas eu queria muito trabalhar com vida, né? Com modificar a vida das pessoas, trazer uma melhora na vida das pessoas. Então, uma isso tinha muito a ver com a medicina. Mas o processo da medicina, eu falava, não tô me vendo ali dentro de um hospital, fazendo, né? E aí, eu fiz um teste vocacional com uma psicóloga e deu arquitetura. Que maravilha. E ela falou, você não tem nada da medicina, você é criativa, você vive assim em outro plano. Não. Você dá outra conexão. A conexão é outra. Então, arquitetura, ou design, ou publicidade, alguma coisa assim. Aí eu escolhi a arquitetura. Então, não era uma coisa que eu tinha muita afinidade, não, muito conhecimento. Não conhecia quase nada da arquitetura. Não era um ambiente que estava na sua casa, não, você estava rodeada por um outro... Era só conversa de médico, só médico. Sim. Aí eu comecei a fazer arquitetura na Unimep, em Santa Bárbara do Oeste. E o campus lá era incrível. Era, assim, uma coisa... morro de saudades daquele lugar, porque era um campus, assim, no meio de uma área natural muito grande. Lá a cidade tem muita produção de cana, então tem muita plantação de cana-de-açúcar. Tá. Mas ali era como se fosse um oásis no meio da cana-de-açúcar. Tinha muitas árvores, tinha um pomar gigante. Que lindo. Então, você estacionava, o carro todo do lado direito era um pomar gigante. Já muitas outra árvores. energia de quando você passava pelo canavial. Tinha pé de jaca em cima do estacionamento, né? Maravilhoso. Mas estava lá. E o prédio, ele era todo térreo também, e todo com vidro para essa mata,
para essa mata, para essas aves. Tinha um campo de futebol muito grande, uma área de gramado muito grande. E aí eu fui começar a estudar arquitetura, entender os conceitos, né? História da arquitetura pelo mundo. E na faculdade fala-se muito da antropologia. Então a gente teve muita aula de filosofia, antropologia, porque existe essa conexão do homem com o morar, com o abrigo, né? Sim. Não só o morar, mas todo lugar que você... No trabalho, com a você está num proteção. abrigo, você vai num shopping, está no abrigo, você vai uma praia, assim, debaixo do guarda-sol, num quiosque, um restaurante, o hospital. Então, assim, tudo é um abrigo para o ser humano. Tudo é voltado ali para o ser humano, né? Perfeito. E para os seres vivos em geral. E aí, eu estudei muito isso e fui me conectando muito com essa parte também. Tá. Né? Lá na faculdade, a gente tinha um laboratório incrível de arquitetura em terra. Tá. E era muito legal. Então, a gente fez experimentos em casa de pau a pique, taipa, adobe, pintura em terra. Então, os professores, eles eram muito voltados com essa parte, assim, de prestar atenção realmente no homem. O que a arquitetura traz de benefício para o homem, entendeu? Não é... Fazendo essa conexão. E eu sempre bato nessa tecla, assim. Muita gente, quando eu me formei e tal, falava assim, arquitetura é igual decoração e tal. Falou, não tem nada a ver, assim, com a estética. É claro que a gente tem um olhar super apurado. A gente trabalha Sim. com arquitetura, a gente já trabalha com um olhar muito apurado. Sim. E entende que a beleza das formas, a beleza do espaço onde você vive e convive, ela te faz um bem. Impacta então, mesmo. essa já é uma parte da biofilia. Tá. Depois eu vou explicar. Então não é aquela arquitetura conceito, né? Que é só para ser uma coisa rígida, dura, fria. Não é só a né? forma. É a forma e a função. conexão. É forma e função. Exatamente. Então não existe só a forma, nem só a função. Tá. A função não é nada sem a forma. E a forma não é nada sem a função. Perfeito. Então, eu me conectei com esse tipo de arquitetura, né? Tem vários arquitetos, cada um se conecta com um tipo. Eu me conectei muito com esse tipo de arquitetura desde o começo. Tá. Mas quando eu me formei, eu voltei para São Roque e comecei a trabalhar aqui. Então, eu voltei e já comecei a trabalhar aqui. Tá. E aí, essa cidade é uma cidade montanhosa, cheia de montanhas, cheia de terrenos complicados e difíceis e no meio da mata. Exatamente. Muita área de preservação que a gente tem, né, aqui. Então, eu comecei a fazer projetos pequenos de reforma, tal, para entender a formação de arquitetura, tal. Mas quando eu comecei a projetar mais casas, mais edifícios públicos, assim, eu comecei a pensar nessa integração com a natureza. Então, não foi no primeiro projeto, nem no segundo, né? Isso foi, eu acho que eu fui apurando isso, fui entendendo como realmente isso trazia benefício para a pessoa e fiz um caminho inverso, né? Tá. Não assim, eu estudei para isso, eu percebi na prática que isso funcionava. Perfeito. E comecei a querer estudar isso, voltar, querer estudar para entender. E assim, aí eu entendi que essa conexão, assim, a gente nasceu na Terra. Exatamente. A gente nasceu na Terra. A primeira habitação do homem foi na caverna, né? Ali, Sim. Ou na palha e tal. Então era caverna, não. Aí depois era palha da árvore que formava a cobertura. Então, assim, essa conexão, nós não somos nada sem a Terra. A gente não pode quebrar isso, né? A gente tem que dar... A gente tem isso no nosso DNA. Sim. Essa conexão com a mãe Terra, com o planeta Terra, com a Pachamama, né? Uhum. E eu acho assim que as pessoas se perderam muito na vida cotidiana e na vida corrida. Sabe? Exatamente. Os compromissos. Então você tem que acordar, dar café para as vida crianças, automática. pôr roupa, pegar o carro, levar para a escola, vai para o trabalho, senta, trabalha, almoça, volta, tal, põe todo mundo para dormir e tal, faz o que tem que fazer e ainda nem dá tempo de fazer tudo, né? Exatamente. E cadê? Que hora você se conecta com a natureza, né? E por isso aumenta mais o nível de ansiedade, de depressão, Exatamente. de angústia, né, de burnout, crise do pânico e todas essas outras crises que a gente vê que esse mundo moderno traz para as pessoas. Realmente, as pessoas estão colhendo muito dessa vida, né, maluca que a gente tem e que acabam não conseguindo ter o tempo realmente para interagir e se reenergizar, né? Ter realmente se reabastecer
da forma correta, acabam indo para os remédios, acabam indo para o psiquiatra, precisando tratar isso de forma mais agressiva, sendo que você poderia ter um tempo melhor, né? Muitas pessoas agora, a meditação está muito na moda, né? Está super em alta, as pessoas estão tentando conseguir colocar isso na sua rotina, que também é um desafio, porque você tem que fazer uma mudança de hábito. Sim. Mas também a questão da natureza, você colocar o pé no chão, na terra, fazer esse aterramento, né? Descarregar, fazer essa troca de energia, faz muita diferença. Eu acho que as pessoas, se elas conseguissem se resgatar um pouco as origens, né? E fazer voltar esse pensamento, Invenção. né? Exatamente. Eu acho que ajuda muito. E você, quando você cria os seus projetos, né, que são grandes desafios, você vai escolher pessoalmente o terreno com o seu cliente, não é isso? Vira e mexe eu vejo você postando que você vai escolher e muitas vezes você se encanta por um terreno que o cliente fala, não, mas aqui não é possível. Aí você fala, não, mas esse terreno, seus olhos brilham, você fala, nossa, não é aqui o lugar. Aí você já se encanta com um elemento natural, ou com alguma árvore, ou com alguma mata, enfim. Como que é isso e como que seus clientes recebem isso? Me conta. Então, é muito legal esse presente que Deus me dá sempre de me mostrar terrenos lindos e clientes que estão conectados com esse propósito, né? Então, assim, o universo realmente, ele anda conspirando e acha assim, que isso é energia mesmo, isso é física, é energia. E aí, assim, uma das coisas que eu penso, a primeira coisa que eu penso quando eu vejo um terreno é onde está o sol. Então, para mim, o sol é o rei. Então, para mim, assim, sabe, o sol, ele é tudo, ele é vida, ele que rege. Então, eu sempre vou em direção ao sol. Então, qual é o lado desse terreno que teremos sol? Então, onde ele nasce, onde ele se põe e como que ele trabalha dentro desse terreno. E a natureza, né? Então, às vezes você pega um terreno que é cercado de muros, dentro de um condomínio cercado de muros, não tem, aí você inventa a natureza. Mas quando você traz a natureza para dentro, né? Faz então, a floresta pessoal não da existe pessoa. Isso. Você pode fazer uma floresta, uma jungle no apartamento, né? Sim. Então não tem essa, não tem desculpas. Não tem desculpa. Mas quando a gente usa o que é natural, eu penso muito assim na conexão com Deus. Então, o que ele criou tá ali, perfeito, maravilhoso, porque não tem criação mais perfeita do que a obra ali de Deus, a criação natural. Então vamos aproveitar o que está ali. Essa abundância que ele já deu de presente para nós, vamos aproveitar e fazer um bom uso dela, né? Então, e aí aqui em São Roque existem muitos terrenos muito montanhosos, aclives e declives muito acentuados. Sim. Então, eu acho assim, foi num primeiro projeto junto com um cliente meu, que a gente chegou assim e falou, cara, como nós vamos fazer uma terraplanagem para colocar sua casa nesse terreno? Um terreno 45 graus de inclinação, né? E aí a gente começou a estudar e tal, e aí ele falou, se a gente deixasse a casa suspensa? Falei, nossa, perfeito. Sim. É perfeito, mas você aceitaria? O cliente aceita? Ele falou, eu aceitaria. Então foi um cliente que aceitou o desafio. Ele estava junto com você no mesmo propósito. No mesmo propósito. Maravilhoso. Então a gente fez uma casa totalmente suspensa e não mexemos no terreno. O terreno está intacto natural até hoje. Natural. Claro que ali na escavação da Sim. fundação. Então, assim, não existe, isso é utopia de que você não vai conseguir mexer em nada. Tá, perfeito. Então, eu acho assim que isso em tudo na vida, né? Pra gente viver, pra gente crescer, pra gente evoluir, a gente vai modificando um pouco o ambiente que a gente vive, a natureza. Mas quanto menos impacto a gente conseguir, no que é natural, melhor, né? Sim. E também a questão... E agregar. né? De regenerar áreas também, né? Então tem muitas áreas que estão... já foi uma mata, não é mais, vamos replantar. Sim. Vamos pensar, né? Então... Essa é a questão, eu levo os clientes Ontem mesmo eu estava em Alphaville, num condomínio cheio de casas, cheio de muro, mas eu escolhi um terreno para o cliente com fundo para mata. E aí ele chama Casa da Mata. Ai, que lindo! E me fala um pouquinho, me conta um pouco sobre a questão da biofilia, que você ia comentar. Fala um pouco o que é, quando que veio essa ideia, né, a origem desse nome, como que você trata isso junto com a arquitetura? A biofilia, ela é muita gente fala assim, a biofilia está em moda, vamos pendurar planta, tal, mas a biofilia, ela é um conceito assim muito básico. Tá. É da origem grega
biofilia, amor à vida. Perfeito. Tá? Então, realmente é um amor à vida. Se você tem amor à vida, você tem amor à natureza, porque você é bio, né? A natureza é bio, né? Então, a biofilia ela foi a primeira vez usada em 1864 por um psicólogo. Tá. Não lembro onde, se foi na Inglaterra, tal. Um psicólogo começou a tratar sobre esse tema. Ele começou a perceber que os pacientes dele que estavam com crise depressiva, com algum problema psiquiátrico, depressivo, ele conseguia ter muita melhora quando esse paciente se conectava à natureza ou a formas naturais. Perfeito. Então, não é só a natureza, mas, por exemplo, uma garrafa que tem uma curvatura, porque na natureza não existe nada muito pontudo. Não, é tudo orgânico. Tudo orgânico, né? Exatamente. Então, a gente se conecta com isso. Isso aqui é uma coisa agradável para o ser humano, porque lá há milhões e trilhões de anos atrás só existia essas formas orgânicas, né? Então, esse psicólogo trouxe e vem sendo muito utilizado. Ele foi incorporado em hospitais e é cientificamente provado o quanto os pacientes melhoraram quando eles têm esse contato com a natureza ou com um material natural, por exemplo, a madeira. A madeira, a rusticidade da madeira. A madeira traz uma sensação de paz pra gente. Certo. Então, a madeira é aquilo, é a natureza, né? Do toque, perfeito. E aí... Que os sentidos, eles mexem muito com a gente, né? A gente, se a gente conseguir aproveitar isso de forma benéfica, a gente tem muitas vantagens, né? Na questão da saúde, principalmente. Muita gente fala, é moda, biofilia é moda, sustentabilidade é moda, mas não é moda, é uma necessidade. Isso tem que ser. Gente, né? Então, acho que assim, a gente já destruiu tudo que tinha que destruir, a gente já está sofrendo catástrofes aí. A natureza está respondendo, né? A natureza está muito irada mesmo, e com razão. Então, vamos parar e começar a repensar as nossas ações, os nossos propósitos. Nem todos os clientes são assim, né? Existem os clientes que não entendem essa conexão. Perfeito. E eu acho que assim, esses são os clientes que não são o propósito do escritório, da nossa arquitetura, né? Mas na grande maioria você tem... A grande maioria. É maravilhoso. É maravilhoso. E é muito legal perceber que o mundo, que a pessoa chega já com essa... Mas eu acho que também, devido ao seu portfólio, que é um portfólio já que traz muito isso, ele é muito verdadeiro, né? Nessa questão de você ver já a natureza muito integrada, né? Depois a gente vai mostrar... Então, agora, daqui a pouquinho, a gente mostra um pouquinho do portfólio da Karina. Mas eu acho que quando a pessoa também já vai fazer esse contato com você, primeiro ela já conhece seu trabalho, ela já viu a sua paixão declarada pela natureza, e em todos os projetos que você coloca, você dá prioridade, você coloca ela como protagonista. Né? Isso é muito legal. Então, aí eu acho que essa conexão, por isso que as pessoas elas já fazem essa conexão direto, por elas já sentirem essa aproximação com você. É muito bacana. Eu gosto de deixar isso bem marcado. Porque é uma marca registrada mesmo sua. Para a pessoa entender o propósito, né? Até coloquei esses dias no Instagram um conceito que hoje está trabalhando muito no mercado imobiliário, que é o wellness, né? O bem-estar e tal. E a biofilia, ela está dentro do bem-estar. Então, assim, para você ter bem-estar, você acorda e tem que se sentir bem dentro da sua casa. Então, eu penso muito quando eu vou projetar, por exemplo, quando a pessoa vai abrir a janela do quarto, o que ela vai enxergar? Então, ela vai enxergar o paredão. Se é só parede, não tem como. Então, vamos pensar numa parede verde, né? Se, de repente, é um vão que eu posso pôr uma floreira, né? Ou se consigo colocar uma árvore ali para olhar e para ela ver os passarinhos chegando na árvore. Exatamente. Então, é isso que vai trazendo, assim... E, assim, também cientificamente provado quanto redução de estresse o meio ambiente... ele beneficia as pessoas. Beneficia. Bom, pra você ter uma ideia, porque a gente tá aqui no segundo episódio, então a gente acabou de começar, estamos começando agora, tudo é novo pra gente, mas quando eu fiz a lista, né, que nossa equipe falou assim, Patrícia, agora você tem que fazer a lista das pessoas que você vai convidar para poder trocar, fazer esse bate-papo e passar para as pessoas realmente a sua missão, o seu propósito, tudo que você está querendo passar. E só fazendo aqui um adendo, né, que a gente colocou aqui o Casa Viva, a gente realmente pensou nessa questão da casa,
do abrigo que as pessoas, né, procuram toda vez que elas têm esse sonho, esse desejo. Só que toda casa, ela é única. Toda casa que... Aí você vai entrar também com a sua expertise. Acredito que toda casa seja única e você, com certeza, vai no sonho direto da pessoa. E cada um tem um sonho diferente do outro. Nenhum é igual. Sim. Então, por isso que a gente colocou essa impressão digital dentro da casa. Linda, esse que é logo para mostrar justamente que cada casa tem a sua identidade, né? Tem a sua personalidade, tem o seu DNA. E a árvore sendo aí uma representação da impressão digital, né, fazendo esse simbolismo que ela precisa estar presente. Não se o tamanho da casa a casa não permitir uma árvore, porque tem vários tipos de tamanhos de casa, mas que a natureza tem que estar integrada de alguma forma, né? E que a natureza também, cada ser, cada espécie, né, é um indivíduo, então eles são totalmente independentes, né? São indivíduos com a sua próprio DNA, como você é um, eu sou outra, elas também, e a casa também. Então, me fala um pouquinho como que é quando a pessoa chega para fazer o projeto, qual que é essa identidade, e um pouquinho da parte da obra, como que ela se conecta e faz o andamento dessa obra até o fim, como que é a realização e a concretização do seu desenho, né? De todo aquele sonho que você projetou, porque você projeta no papel, a pessoa imagina a emoção quando ela vai receber, você ainda vai projetar uma casa para mim. E aí você me conta um pouco como que é e como que se desenrola todo esse trabalho de quando você entrega aquele material maravilhoso que você tem, que é de encher os olhos, aquela pasta, toda, né, que você entrega com bastante amor e até o final da obra, que aí a gente passa por um problema que aí é uma certa dor de cabeça. Como que o cliente trata isso? Então, quando o cliente chega, eu converso muito com o cliente, então a gente faz uma sessão de terapia, né? Tá bom. Para entender qual é o sonho daquele cliente para aquele projeto. Tá? Então, assim, às vezes eu tenho que cavar fundo, assim, até a pessoa soltar, mas eu vejo que, assim, a maioria das pessoas, ela quer viver bem, né? Então, o propósito, principalmente da casa, é me sentir bem, me sentir acolhido, é acolher minha família, meus amigos, meus filhos, eu poder ter o meu momento de descanso, de desestressar, tal. Então, a maioria das pessoas vem com isso. Tá. Cada um tem um propósito diferente. Então, uma pessoa ela fala, olha, eu gosto de desestressar sentada numa poltrona lendo um livro. A outra, eu gosto de ouvir música. A outra, eu gosto de cozinhar. O outro, eu gosto de ficar na piscina. É meu lazer. Eu gosto de fazer churrasco. Eu gosto de encontrar os amigos aqui dentro. Ou eu gosto da minha casa cheia de criança, pulando. Então, cada um tem uma necessidade. Perfeito. E, assim, é muito legal, porque não dá para projetar uma casa para um e falar que ela é perfeita para outro. Por isso que existe tanta reforma, né? Sim. Quando você pega uma casa pronta, ela foi projetada para uma certa pessoa. Então, sim, é importante adaptar. É importante adaptar, porque cada um tem o seu desejo. DNA. Ninguém tem um DNA igual ao do outro. Exatamente. Né? Então, chega... E aí, nisso, eu vou imaginando tudo que ela me falou. Então, por exemplo, se ela fala assim, eu gosto de ler um livro, tomando um vinho, eu penso, então vamos colocar uma poltrona naquele canto. Naquele canto tem uma vista, por exemplo, para a montanha. Então, eu vou desenhar a casa, eu vou colocar aqui nesse canto uma janela, onde vai ficar uma poltrona para ele ler com a vista. Contemplar na natureza. Então, assim, o projeto não é assim, o que você quer? Eu quero 2 quartos, banheiro, sala, cozinha. Não, isso tudo bem, isso aí é o programa de necessidades. Certo. Mas o briefing, a alma, como que vai ser a alma dessa casa? O que você quer sentir dentro dessa casa? O que você quer sentir? Como que você quer se sentir no dia a dia? Perfeito. Como você quer se sentir no final de semana, entendeu? Então, eu vou trazendo isso. Quando a natureza já existe, aí eu vou formando o projeto da casa como se fosse um quebra-cabeça mesmo, um Lego ali, para se encaixar, tudo isso, de acordo com o terreno. Quando o terreno não tem isso, quando ele é, às vezes, um retângulo entre muros, a gente refaz, deixa vãos para a natureza entrar. Então, iluminação, ventilação cruzada, o sol, o jardim interno, água, fonte, espelho d'água, tudo, né? Para tudo realmente isso, explorar todos os sentidos da pessoa e ela conseguir exatamente.
Exatamente. Essa bateria natural. Então, assim, eu falei disso porque tem uma casa que vai começar a construir agora que eu amo. E ela na frente da suíte, no andar de cima, a gente fez uma laje gigante inteirinha cheia de paisagismo. Então ela vai acordar, vai abrir a janela e vai dar de cara com uma floresta ali. Que delícia. Sabe, na laje. Então, ela super topou. E no meio tem um vão que sobe uma árvore, assim. Então, ela super topou. E esses projetos que são os que mais motivam a gente. Quando chega na obra, o projeto de arquitetura é o sonho. Tá. A gente faz o máximo possível para aquele sonho ser realidade, né? Então, essa troca precisa existir entre o cliente e o arquiteto para ele entender, olha, como vão ser as etapas. Tá. Então, quando começa a obra, aquele sonho meio que cai, porque de repente você vê aquele monte de terra, areia, furação, fundação, concreto, vem caminhão de concreto, põe ferragem, põe isso, e aquilo vira um caos. Né? Então tem que acreditar que tudo aquilo vai se tornar realidade. Tem um processo. Uma pergunta importante. Você, quando faz o projeto, você também passa uma ideia estimada de custos? A pessoa já vem para você com uma ideia de quanto que ela quer gastar? Isso é tratado antes de você desenhar esse projeto? Como que funciona essa parte financeira também? Eu sempre pergunto, no briefing eu peço para a pessoa me passar uma ideia de valores, quanto ela quer gastar na casa. Tá bom. E aí eu vou direcionando, olha... Você tá pulando esse dinheiro, não vai dar o que... Ah, não, mas eu tenho mais um pouco guardado, de repente podemos gastar com isso. Qual é a sua prioridade e tal? Tá. Agora a gente tem um serviço novo no escritório, um setor novo no escritório, que é o gerenciamento de obras. Perfeito. Então é muito legal, porque aí o engenheiro, que é o Rogério, ele entra no projeto e começa a viabilizar em planilha, né? Tá bom. Levantamento de custo para ver se aquele projeto vai ser viável antes dele terminar. E aí a gente consegue migrar algumas coisas. Então, olha, passou um pouco do que eu estava imaginando, qual é a prioridade? Vamos tirar, que nem você falou outro dia, por que por uma poltrona, de repente... caríssima, que você não vai usar e não vai colocar uma palmeira, né? Então, sim. A gente começa a equilibrar, porque tudo é importante. Tudo, mas de repente você ficar com muito de uma coisa, e já aconteceu muito, eu já vi muito isso, das pessoas acabarem a obra e falarem, agora não sobrou dinheiro nenhum, eu vou acabar, não vou mexer mais nada. E ficou sem algum piso, revestimento, sem pintura numa parede, sem espelho no banheiro, sem... Paisagismo, então... É o que dança. A pessoa só vai lá. É o que dança. É o que dança. No máximo que entre uma plantinha na sala, põe a grama e olhe lá. E ele pega no mercado uma orquídea para falar que ele inaugurou a casa. Inaugurou a casa. Então... Isso mesmo. Exatamente. Então, assim... E não é essa questão de... ficou muito mais caro do que eu planejava. Mas não planejou. Porque quando você planeja... Não dá, é claro. Tem eventos catastróficos como a pandemia. O planejamento de todo mundo foi para água baixa. Porque tudo ficou absurdo. Quadriplicou o preço de ferro, de tudo. Mas num planejamento você entende. O quanto até o final, até o paisagismo, até você colocar aquela almofada no sofá, o tapete, a cortina, então quanto você vai ganhar? Então você já dimensiona mais ou menos o quanto que você vai ter de custo no paisagismo, quando vocês fazem essa projeção de obra, já tem. Sim. Então, por que eu gosto de tocar nesse assunto? Porque a gente tem recebido inúmeras ligações de vários clientes, né, que tem exatamente essa dor, essa preocupação. O que acontece? Não estou falando do seu caso, porque não são clientes seus, tá? Mas de outras empresas que, né, ligam pra gente e falam, olha, eu preciso fazer o paisagismo da minha casa, preciso colocar as plantas, eu já tenho o projeto, muitas vezes até o escritório de arquitetura já fornece o projeto de paisagismo, né, em alguns casos eles fazem isso, em outros a pessoa contrata um paisagista para fazer o trabalho. Eu falo assim, mas eu não tenho ideia quanto que eu vou gastar nesse paisagismo. Eu falo assim, mas como assim você não tem ideia de quanto você vai gastar? Quando você fez a sua obra, quando você, né, fez todo o desenho, você não te deram uma prospecção de valor, uma estimativa? Não. A gente ficou mais no custo da casa, dos revestimentos, da decoração, mas a gente não falou de nenhum valor de paisagismo. Aí ela falou assim, olha, mas eu estava pensando que você vai gastar até uns 30 mil. Eu falei,
30 mil você não vai colocar nem a terra que você tem que fazer e a grama, você tem terreno enorme, como que você... Então, quer dizer, as pessoas estão perdidas, muito perdidas nessa questão da quantificação em valor do paisagismo, a pessoa que está construindo ou reformando. Então, eu acho importante até os arquitetos, né, terem realmente essa postura de falar, olha, gente, a sua casa precisa de tudo isso. Eu sei que você coloca isso porque você é apaixonada e você coloca realmente a natureza como protagonista, então você não vai esquecer desse ponto, mas tem outros escritórios que prezam por outros valores, por outros conceitos e acabam dando valor para X, Y, Z e acabam esquecendo de passar. Coloca lá na planilha paisagismo, mas não quantifica isso. E a pessoa chega no final, a gente escuta todo dia, olha, minha obra acabou, eu era para gastar gastei 100, não tenho mais dinheiro, eu posso gastar isso, o que eu posso fazer com isso? Né? É o que acaba acontecendo. E o benefício que ela poderia ter do paisagismo na casa dela, né, que são as vantagens que ela teria, não é sentada na sala assistindo uma televisão que ela vai ter os benefícios, né? A gente tem que ser assim bem sincero mesmo. Bem realista. Bem realista. É indo para um jardim, é pisando na grama, é deitando embaixo de uma árvore, né? Fazendo um piquenique lá, né? Com a família, com as crianças. É pegar uma fruta do pé. É você, né, ter essa troca com o meio ambiente, com tudo o que ele pode favorecer. Só que as pessoas realmente, elas têm isso no subconsciente, tá? Só que no consciente, quando elas vão para a parte prática, elas parecem que esquecem dessa grande importância, né? Então a gente está aqui para justamente isso, para a gente dar valor de novo, para mostrar o valor do paisagismo e o quanto que as pessoas precisam ter essa interação e voltar com essa interação, porque isso ficou bastante perdido na nossa vida e no nosso dia a dia. Então isso é uma questão muito importante. É assim, quando a pessoa ela vem, entender que cada profissional tem a sua função na casa. Então, eu sempre dou o paralelo com a medicina, não sei porquê, né? Mas se você vai fazer uma cirurgia, está lá com um problema no joelho, você vai para a cirurgia. Não vai só o médico com você para a cirurgia. Antes você tem que fazer exame, tem que ver se está tudo bem no coração, no exame de sangue. Você vai para uma sala cirúrgica, tem o hospital, tem o pessoal da farmácia que vê o remédio, a enfermeira, tem a equipe de limpeza do hospital, tem tudo, tem o pós, tem a fisioterapia depois, falando em joelho, né? Fisioterapia depois, tudo. Então, assim, é uma equipe muito grande. Sim. Não dá pra falar quanto vai custar o médico. Não dá, entendeu? Você vai se frustrar, porque aquilo lá não é o único valor que você tem. Tá. E na casa ou na construção é a mesma coisa. Então, as pessoas, elas enxergam como se fosse só um elemento. Então, o que vai fazer a planta da minha casa? Então, o arquiteto, ele é o responsável por fazer o projeto da sua casa, a planta. Tá. Ele pega o homem e fala assim, como você vai se comportar dentro desse espaço? Tá bom. Né? O engenheiro, ele vai pegar o espaço e vai falar como o espaço vai se comportar com esses materiais. Perfeito. Então, o arquiteto, ele projeta para o homem. Certo. O engenheiro, ele pega o projeto do arquiteto e calcula, dimensiona. E depois, outros engenheiros executam. Tá. E existem todos os projetos complementares. Então, quando a gente faz o projeto de arquitetura, os complementares são parte de interiores, né, todo o acabamento da casa, piso, revestimento, poltrona, mesa, cadeira, tal. O paisagismo é um projeto complementar. Tá. O projeto estrutural da casa, o projeto hidrossanitário, o projeto elétrico, o projeto luminotécnico, o projeto de ar-condicionado. Tá. Tem 1 milhão de projetos que são complementares. Quando você termina uma casa, e quando você vê uma casa na revista, que você olha e fala, cara, que casa maravilhosa, vontade de ir lá e morar porque Sim. ela tá perfeita. É porque ela fez tudo. Seguiu o rito. Ela seguiu porque não tem como tá lá por exemplo, aquele paisagismo sem um projeto. Sim. Não tem como combinar aquela poltrona com aquela parede sem nenhum projeto de interiores. E não tem como ela parar em pé sem um projeto estrutural. Não tem como fazer fiação sem um projeto elétrico. Então é tudo assim. E as pessoas se perdem muito nesse caminho. Então, às vezes, elas querem desviar ali. Então eu vou na loja de paisagismo e a pessoa faz pra mim. Tá. Aí eu pego um engenheiro que já faz o projeto de arquitetura, calcula, já faz a obra, já me entrega tudo pronto. Sim. Entendeu? Então, você
burla algumas coisas, aí você não tem o resultado que você gostaria. Final. Aí muita gente frustrada com o resultado final. Sim. Então, quando a gente tem esses projetos complementares dentro do processo de arquitetura, o nosso escritório, ele compatibiliza esses projetos. E é a mesma linguagem, né? É a mesma linguagem. Então, se eu tenho o projeto, eu vejo paisagismo, eu vejo luminotécnico, eu vejo interiores, eu vejo tudo, a gente consegue orçar tudo. Perfeito. Se o orçamento saiu do que era esperado, a gente volta em todos esses processos e vê o que pode revisar. Sim. Porque senão mas você gasta... não perdendo a essência, né? Não perdendo a essência. Mas aí, o que a gente pode... Se a gente tirar, por exemplo, 5% de cada um de projeto, todo mundo fica equilibrado. Agora, não, eu vou gastar tudo nisso. E vai chegar lá no paisagismo, a casa é seca. É seca. Então, você chega na casa, ela tem um piso em tudo, pinta a parede e não tem alma. Verde, não tem alma. Aí a pessoa entra, ela fica depressiva naquela casa, aí ela quer sair pro parque. E ela pode ter um parque dentro da casa dela. Ela não precisa grandes áreas. Né? Você não precisa ter um parque gigante. Sim. Mas se você tiver um cantinho dentro da sua casa, com uma planta gostosa, tal, ali você já se conectou com a natureza. A gente fala que a pessoa ela acaba esperando, né, as férias do ano, ou sair a cada 6 meses para ir para um paraíso. Nossa, não, porque agora eu preciso ir para o paraíso. Sendo que ela pode ter esse paraíso na casa dela todos os dias. Né? Então, ela pode fazer uso disso. Quando você fala para uma pessoa, pensa num lugar que te traz paz. É assim, é praticamente unânime, todo mundo fala praia, mar, montanha, cachoeira, trilha. Sempre lugar conectado com a natureza. Sim, sempre. É muito difícil alguém falar assim, existe, claro, mas um lugar para mim trazer paz é um bar. Um shopping. Um shopping. Um hospital. Não é. Um colégio. Não é. Um restaurante. São outras sensações que você tem. Legal, eu gosto de comer, eu gosto de beber, eu gosto de passear, eu gosto de fazer compras e tal. Mas o lugar que traz pra você se paz, reenergizar. De trazer energia, você sempre pensa em lugares... o pôr do sol na montanha, a noite estrelada. Você pode ver até nos posts das pessoas, né? Você fala assim, a pessoa vai pra natureza, vai pro meio do mato, agora eu tô recarregada, a bateria lá full, 100%, né? Exatamente. Então, e por que ela deixa, né? Espera tanto tempo, espera, sei lá, cada 3, 6 meses, 1 ano para poder fazer essa expedição, né? Eu penso muito que é a valorização. Sabe o que eu penso? Muito. E uma vez uma pessoa me passou isso, uma pessoa de vendas me passou isso. Quando você tem um projeto de arquitetura, de paisagismo, tudo, você tem uma criação. Você tem uma ideia dentro de você. Quando você constrói a casa, é tijolo. É uma coisa que você apalpa ela, você pega ela. Então, é muito mais fácil você achar que aquilo tem um valor maior. Entendeu? Sim, do que uma coisa que a pessoa construiu, é minha a casa. Mas a árvore é sua também. Né? O projeto é seu também, porque é o seu sonho. Mas eu quero te falar a questão cultural mesmo. Isso é cultural. Por isso que a gente fala, a gente tem essa missão. É cultural e nosso país também. O nosso país, e eu acho que vem muito ali da parte ocidental, porque a gente vê na parte mais na Europa, na parte do Oriente e tal, essa conexão profunda com a natureza. Muito profunda. São muito conectados. Muito. E lá na faculdade, a gente estudava muito essa questão de reconectar das florestas ali que ainda tinham, como que a gente conseguia colocar o homem ali dentro e a escala macro para a escala micro. Então, a micro é aquela construção, e a macro, e o entorno todo, né? Então, mas acho que essa questão que você falou da destruição deles, né? Que isso, na realidade, eles tiveram realmente muitos problemas no passado. Muitas guerras, né? Muito. E hoje, realmente, eles dão esse valor e eles preservam, porque eles não tinham. Mas o Brasil, ele é muito abundante. É muito abundante. Ele é muito rico, né? E acho que com isso, com essa abundância, as pessoas... né, não valorizam, ou menosprezam, ou pouco se conectam, justamente porque não tiveram essa falta. Não falta. Tudo aqui no Brasil é abundante, é rico, então a natureza, o que você plantar no chão dá. Então, ou seja, essa abundância que a gente tem acaba tirando o valor, diminuindo o valor, mas a gente tem que resgatar isso. E o valor, eu acho que assim, muito do público, né? Do público, assim, do poder público de não valorizar isso. Também. Porque você vê, por exemplo, se você pega no Google Maps e olha áreas onde há muito adensada, você não vê uma árvore. Você vê cinza, tudo cinza. Só. Então, assim, o poder
concreto puro. Bloco de concreto puro. E assim, e como você quer que uma população seja feliz, né? Seja grata, se ela não tem isso. Então, assim, eu acho que vem muito da educação. Sim. Da educação, muito do poder público de mostrar isso. Mas também se a pessoa não ficar doente, não tiver angústia, depressão, como é que a farmácia vai vender produto? Em hospital. Não, é assim, é um caos generalizado. É uma indústria que depende disso, Mas é né? tão triste isso, né? É triste. Pensar que as pessoas fazem as coisas sem pensar no futuro da outra pessoa, né? No então, bem-estar. quanto uma árvore pode fazer um bairro inteiro mudar Uma grande diferença. E deixar de tomar remédio, deixar de parar as filas dos hospitais. Exatamente. Não. Mas assim, é muito triste isso, eu acho isso. Bom, vamos falar de coisa boa agora? Vamos mostrar um pouquinho aqui do portfólio maravilhoso da Cá. Você fala um pouquinho, vamos passar aqui pro pessoal dar uma olhadinha. E se o pessoal quiser saber um pouco mais, ver com mais profundidade esse portfólio, como que eles podem ver o seu site, passa um pouquinho pra gente. Tem o meu Instagram, né? Então meu o seu Instagram, qual que é? Karina Pontes Arquitetura, e o site é carinapontes.com.br. Karina Pontes. E você tem LinkedIn também? Tenho, Tá. Karina Pontes, no LinkedIn. Karina Pontes. Tá bom, perfeito. Maravilha. Eu não uso muito LinkedIn, não sou muito habituada, mas preciso usar. É bom, porque nessa parte para fazer boas conexões, né? Conexões aí de peso, é muito legal. Aí fala um pouquinho da sua equipe. Você tá, então, há mais de 20 anos que você tem... 23 anos. 23 anos. De escritório, É uma sempre trajetória. Aqui em São Roque, sempre né? aqui. A grande maioria dos clientes são aqui, mas você também tem... A grande maioria é aqui, mas a maioria, os clientes de fora, né? Tá bom. Os clientes que vêm para justamente encontrar essa conexão com a natureza. Aqui Tá, maravilha. A neuroarquitetura, você pensa então nessa questão da mente? A neuroarquitetura é a prova científica de que a arquitetura muda a mente das pessoas com os ambientes, entendeu? E muito ligado aos elementos naturais também. A biofilia ela é o conceito. É o conceito do amor à vida, tal. Tá bom. A neuroarquitetura, ela mostra efetivamente o quanto aquilo é benéfico, né? Tá bom. Então são testes comprovados de que se você colocar um móvel orgânico na casa, a pessoa vai ter mais bem-estar, né? E então essa é a neuroarquitetura, é a aplicação real, né? Tá bom. Saudável, legal. Vamos um pouquinho para aí a equipe, mostra um pouquinho mais de vocês, vamos um pouquinho mais para baixo. Então aqui fala da você falou, você se formou, exatamente. Pode descer mais um pouquinho, por favor. Aqui como você trabalha. Aqui, vamos mostrar aqui. Me conta um pouco também dos seus prêmios. Também chegou numa parte muito legal que eu não podia esquecer de falar. Conta um pouco de ser super premiada, Cá. Conta pra mim. Essa foi uma casa muito legal, a Casa RL, que você fez o paisagismo. Certo. Toda integrada na natureza. Que, aliás, foi um desafio, né? Lá no começo, aquele muro lá, derruba o muro. Vamos derrubar esse muro, né? E assim, essa casa, ela tinha um terreno perfeito. Então, ela tinha assim, aquela vista do pôr do sol maravilhosa, as montanhas. E o terreno em si não tinha uma planta no terreno, não tinha uma árvore, nada. Acho que tinha uma árvore, né? Que a gente manteve. Mas o terreno estava limpo e a gente falou, nossa, vamos aproveitar. Então a gente aproveitou toda a vista. A gente explorou o sol, explorou a montanha, né? A vista da piscina, dos quartos, da sala, virou tudo para isso. Mas precisava desse verde para perto dela. Aí a gente fez o paisagismo. Então essa casa, ela é muito conceito. Ela é muito conceito de vida, de paz, de harmonia. Então o conceito dela todo. E quando foi publicada, o Arquidale, que é um site mundial, ele recebeu e gostou e publicou. E aí, com esse site, como ele está no mundo inteiro, vários lugares começaram a me mandar mensagem. Venha buscar seu prêmio aqui na Indonésia, na Suíça, vários lugares, assim. E este aqui foi um que me mandou um prêmio. Eles são uma empresa de Londres que fez isso aí, o Build Architecture Awards 2024. E aí eles colocaram o meu projeto
não é especificamente este projeto, mas foi através deste projeto que eu o seu cheguei escritório neles, ganhou. entendeu? Entendi. Mas não é especificamente esse projeto, é o escritório todo com Ganhou. terrenos de arquitetura. Tá, então ele terrenos foi de premiado desafio. nas categorias Best Sloop Insight Architecture Experts 2024. Award in Luxury, um pouquinho casas para de baixo, luxo, por favor, né? Eduardo. Também. Aqui, ó. Aqui, ó. Promovido pelo Build, tá? Que legal. Casas de luxo e terrenos. Que Então, ele legal. fala muito sobre os terrenos e achei assim. Maravilha. E foi muito legal. E com esse prêmio, outros começaram a aparecer. Tá, desce mais um pouquinho, por favor. Vamos dar uma olhada aqui. Essa é a Casa RL. Perfeito. E ela foi publicada em vários canais de arquitetura, na Galeria da Arquitetura, em várias revistas. E outro dia Pode eu estava descer. dando um Google, até apareceu lá um americano olha falando que da lindo, casa. olha essa vista, olha que coisa maravilhosa. Olha que incrível isso. Incrível, Demais, né? Incrível. demais, realmente. Você já sente energia, só de olhar a foto já muda o astral, né? Já mudou a astral. Já dá paz, né? Já. Tem aquela questão, não sei se tem no portfólio, mas quando você abre a porta, tem um jardim interno, né? Sim, que tem os ipês amarelos. Pode descer mais um pouquinho, por favor. Essa aqui é uma outra. Essa aí tá em projeto, vai ser construída. Essa que eu falei que tem a parte dos quartos Tá aqui, bom. tem toda uma laje cheia, toda uma laje verde ali, eu adorei esse piso orgânico, esse desenho legal, que você fez. né? Maravilhoso. Aqui sobe uma árvore, que ainda não tem projeto de paisagismo, ainda não sabemos qual vai ser. Tá bom. E depois essa laje em cima toda com verde, uma laje verde. Lindo. Pode descer mais Madeira, então aí a gente Olha usou isso. madeira, pedra natural, tem o travertino aqui, Tá. a madeira, a iluminação, tudo isso pra... Você vê, a natureza, ela tá dentro, né? Ela tá incorporada no ambiente, né? Olha que por coisa exemplo, maravilhosa esse é um isso. terreno que não tem mata. Tá. Um terreno de condomínio. Sim. E a gente vai transformar essa casa numa floresta. Numa ali. floresta, na floresta particular deles. Então essa parte, por exemplo, Lindo. do gourmet, você tá no gourmet, você tem esse jardim na lateral Lindo, do gourmet, lindo. no fundo e tal, né? Vamos descer mais um pouquinho. A Essa também vai ser Shalom, construída também ainda? Essa também é no mesmo condomínio. Esse é projeto do ano passado. Você ano projetou, mas ainda não está em construção. Vai começar a construir agora. Agora. Um condomínio novo aqui. Tá bom. Que ainda não está com a aprovação pronta. As casas já tem 3 projetos prontos, mas Tá. ainda não foi feita a aprovação. Então aí Olha a gente que trabalhou lindo. também com muita floreira na Lindo. fachada. Aqui não dá para ver, acho que nessas imagens, mas aqui a gente tem um espelho d'água. Sim, que sim, entra sim. dentro da casa. E a cliente queria muito uma conexão com Deus, com Jesus. Ela gosta muito de cruz. E aí o espelho d'água, ele é sutil, ele tem uma forma de cruz. Para trazer, ela falou assim, eu acho que eu sou merecedora dessa casa, porque eu trabalho muito. Que legal. E eu quero chegar em casa todo dia, deixar meu sapato e andar. É verdade, olha que dá pra ver bem aqui a parte da cruz. Tá vendo? Lindo, E lá lindo. embaixo tem são 2 terrenos Tá. que a gente unificou. E assim, 1/4 do terreno é só área de paisagismo, é um pomar que ela quer fazer. Um grande Lindo, pomar. lindo. Você viu que design também, que lindo, né? O design com a natureza. Olha Essa isso, casa, gente. eu sou apaixonada. A Meu Casa Deus do Flora é céu. um terreno de 6 mil Olha metros. que floresta natural e pessoal isso, hein? Esse terreno, mais ou menos 30-40% do terreno a gente conseguiu usar, o resto é tudo mata. Tá. Então é um terreno assim espetacular. E aqui o fundo é muito todo de inclinado mata. também ou não? Não tanto. Não tanto, tá. Mas eles queriam uma casa térrea. Então, ela é toda suspensa, tá vendo? Lindo. A casa ela é toda suspensa. Lindo. Então, ela tem o bloco aqui do gourmet e tem também uma área, tem 2 jardins. E ela tá flutuando em cima da natureza, né? Tá, e tem o jardim interno no gourmet, Aqui. tem um outro jardim na sala. E depois tem o corredor dos quartos, ali todas as suítes viradas para esse Sensacional. jardim. Tudo de madeira, né? Então é aço com madeira. E isso é o pessoal de São Paulo que comprou esse terreno para se conectar com a natureza. Mas você entra aqui, você já está reconectado só de olhar isso. Agora tem que ir até o fim, né? Tem que ir até o fim. fazer acontecer desse jeito. Também é do ano passado, Que então logo lindo. começa a construção. Lindo, lindo, cara. Maravilhoso. E esse é o que você foi ontem? Esse é que eu fui ontem, que é a Tá. Casa da Mata, que é em Alphaville. Tá. E aí a gente tem todo o fundo, a casa tem 3 pavimentos, o Tá. pavimento intermediário, que é o nível da rua ali. Sim. No fundo tem uma mata, então a gente fez essa piscina com borda infinita, toda virada para mata.
o fundo é mata e do lado esquerdo é a área de preservação. Perfeito. Então, assim, praticamente ele nunca vai perder essa Não, e se vê que mata. maravilha, todas elas têm a sua identidade, seu DNA, são diferentes, são né? diferentes. Sem propósitos. E o que eu gosto Incrível. muito de usar a pedra, né? Sim. Pedra, madeira, essa conexão. Essa casa já é uma casa mais bruta, é uma arquitetura mais bruta, Mas porém, mais a natureza tá é que essa reinando aí, casa, né? é que essa casa, ela é um terreno assim surreal. É um terreno surreal, lindo, maravilhoso, com a vista mais bonita ainda do que aquela da RL. Tá. Com uma vista assim de muitas montanhas. E a gente fez uma arquitetura mais brutalista, Tá. em concreto, sem deixar de usar aqui a Muita parte natureza. de madeira. Sim. Aquela madeira, esqueci o nome, que fica preta, assim, esqueci, gente. Tá. E tem muita floreira, tá vendo? E tem alguns rasgos. Essa aqui é uma palmeira fuso representada, pode usar uma palmeira fuso, já tô te falando. Então isso é uma coisa muito Essa legal que eu queria te palmeira falar, porque assim, quando a gente projeta arquitetura, a gente já projeta assim. Então eu Sim. imagino aqui um jardim, ali um Sim. outro jardim, lá uma palmeira, Mas os volumes, as texturas, as cores, Não, você a gente viu, né? Sim. Eu coloco lá, ó, eu quero uma palmeira aqui. Mas de qual palmeira? Palmeira. Não sei. É palmeira fuso, A você gente já viu desenhou ela aí, tá aí, ó. 270, existem 2.700. 2.700 palmeiras. Nossa. E 70 mil árvores. Então como que eu vou saber? Eu já sei de arquitetura, eu não vou saber de paisagismo. Não, Isso mas essa volumetria e toda a dinâmica tá isso que eu falo sempre para os clientes. A gente maravilhoso. coloca o paisagismo no projeto, mas o tipo da planta Tá. tem que ser com paisagista, porque a gente não entende. Sim. Essa também é uma casa mais brutalista, mais concreto armado, Mas olha assim, a floresta aqui, ó. mais uma floresta enorme. Olha a gente isso. fez aqui, lá em cima tem uma floreira, a varanda ela entra em bico para a floreira, pro quarto, ali, o banheiro, ali em cima. Sim. Ele tem uma vista Aqui, né? para a paisagem maravilhosa das montanhas, que é nosso São Roque, e tem uma banheira ali. Então a gente levou o verde lá em cima e pertinho da pessoa, Que né? delícia. E Só aqui, que você tem a água, você tem o fogo, você tem o mato, quer dizer, você tem, né, todos esses elementos aí trazendo as sensações, né, que a pessoa precisa. Tá vendo? Uma casa super volumétrica, Sim. super conceitual. Sim, eu amei sim. ela. Linda. Mas eu tinha que trazer a vegetação. natureza. E o Maravilhoso. cliente queria também, o pessoal de São Paulo, que quer vir passar o final de semana e se Legal. conectar com a natureza. Isso. Bom, quem agora tem um monte de coisa, o que tem de projeto aí, né, Cá? Fala. Tem. Você fez uma conta de quantos projetos você já desenhou? Não, você tem essa eu fiz conta, uma não? conta outro dia pro pessoal que tá mexendo no Instagram e tal, e eu acho que a gente fez uma conta mais ou menos umas 600. 600. Que Mas maravilha. toda hora eu vejo um lugar que eu lembro e falo, eu fiz ali. Ou seja, você tem uns 600 filhos por aí, é isso? É filho pra caramba, hein? E olha, filho e eu pra me caramba. apego a eles, viu? Eu me apego. Por falar em filho, Cá, me fala um pouquinho. Você tem 2 filhos maravilhosos. Sim. A Lolo. E me fala, e como que você também, você consegue passar isso pra eles, essa conexão? Você passa também essa sua paixão pra eles? Eu acho que eu passo porque não tem como não passar. Eu amo, né, Tá bom. a natureza. Então, quando eu chego em casa, eu vejo a plantinha meio murcha, eu falo, ai, desculpa, eu esqueci de molhar você, me perdoa, beijo ela. Eles... Eu, mamãe! Então, o João, desde pequenininho, agora, quando chove, eu falo, neném, é chuva, as plantinhas estavam com sede, elas precisavam tomar água. Ai, que então, legal. eles me ajudam. A Lolo, ela sempre rega as plantas, plantas. ela gosta de regar. Que legal. Então, eu acho assim, a gente... Eu me identifico muito com a natureza. Então eu coloco sempre para eles isso quanto é importante. Olha esse passarinho, olha a lagartixa, a formiga. Então quanto é natural, é vivo. A formiga é ali importante, ela tá andando ali, ela precisa, né, a natureza. A borboleta, né? A borboleta é demais, né? E as luas, que nem hoje o João tava no carro, tava levando ele para a escola, ele falou: "Mamãe, a lua". Eu falei, não, João, achei que ele tinha visto outra coisa. Eu olhei no céu, tava lua. Lua mesmo? Ai, eram 10 horas da manhã, tava lua. Ele tá lá. com quanto tempo? 2 anos. 2 anos, olha isso. Então, mas é muito legal. Assim, eu acho bacana também essa questão de você trazer a importância também de você ter os bichos dentro da casa, né? Sim. Que é a formiga, você ter também os passarinhos, seu beija-flor, você ter o grilo, né? Você tem que ter.
E às vezes as pessoas também se perdem um pouquinho quando elas vão pensar no paisagismo, porque elas querem às vezes um paisagismo muito, muito, muito prático. Só que ela esquece que se você não tiver flores no jardim, você não vai ter aquele beija-flor que vai beijar aquela flor, né? E vai trazer aquela vida para você. Você tem que pensar em plantas que atraem as borboletas. E para você realmente ter vida no seu jardim. O jardim não é só você e sua família. Quanto mais vida você tem ali, mais energia você sente. Então você tá lá sentado na piscina, né? Ou no fogo de chão e você vê a borboleta ali, ou você vê o passarinho em cima, né? Fazendo. Então, quer dizer, você tem essa troca. É isso, acho que encanta essa movimentação, né? Outro dia eu visitei uma pousada aqui perto. E aí a cliente falou assim, sobe essa escada. Era uma escada bem estreitinha, cheia de plantas do lado. Eu não sei dizer que plantas eram. E ela falou, sobe pra você ver o que você vai sentir. Eu falei, por que será, né, que ela tá pedindo? Eu comecei a subir, das plantas saíam borboletas. E a escada ficou cheia de borboleta. Ela falou, é a escada da borboleta. Essa planta, já sei qual que é. Sabe aquela que a gente encaixa assim? Uma na outra? Que ela tem... Não é o hibisco? Não. Será? Aquela bem pequenininha, que você tira e põe... Eu fazia pulseirinha quando eu era pequena. Não lembro, cá. Nossa, comigo ninguém pode... Não. Eu vou achar isso. Tá e ela enche de borboleta. Tá. Então, ali eles fizeram um canto para as pessoas irem, passarem por ali. E para poder contemplar. Não, muito maravilhoso. legal. Cá, deixa eu te falar uma outra coisa. Bom, peraí. Bom, você dá uma pausa e você retoma, tudo bem? Fazer a última pausa, tá bom. Bom, acho que agora estamos chegando na reta final, não estamos? Ai, tira aquele negócio da oicofilia, me deu branco, tá bom, gente. Tira, ele dá meditada ali. Então agora... Farei o impossível para isso. Tá bom. Então agora vamos para a parte final, então? Tá bom, tá. Daí você só volta pra cama. Tá. Tem 7 minutos. Tá bom. Não, agora então só... Passa rápido, né? Voa, sei que delícia, muito bom, muito bom. Legal. Tá. Então posso... Pode voltar pra cá e contextualizar. Pra Karina ou pra cama? Pra cama. Tá bom. Tem uma coisa que acabou, não vai dar tempo de eu falar. O quê? Não, é porque assim, essa questão da medicina e tal, hoje eu tenho eu me sinto numa obrigação, num propósito de vida de com a arquitetura salvar vidas, né? Não, então, mas aí é isso que eu vou falar agora. A última coisa que eu quero falar é o seguinte: eu quero perguntar pra você, se você fosse pra você deixar uma mensagem ou alguma reflexão, ou o que você teria assim de mais... O legado. Exatamente. Então é isso que eu vou falar pra gente poder finalizar, tá bom? Tá bom. Então tá. Mas eu posso perguntar pra ela, não preciso falar pra câmera. É legal porque ele ajuda mais no corte, né? Porque eu cortar a mesma tela é uma coisa, eu já cortar por uma movimentação de câmera é mais Então fácil. agora eu falo pra cá. Fala pra cá, como se eu estivesse pra cá. na câmera. Não, você fala pra câmera. Pra câmera. Tá bom. Tá bom. Vamos lá, pode ir? Isso. Bom, então agora chegando nos momentos finais e agora para finalizar com chave de ouro, cara, a última pergunta para você. Já tirei, assim, nossa, aproveitei muito esse tempo com você, agradeço demais. Eu que agradeço. De montão você tá aqui com a gente. Agradeço o convite. Me fala, se fosse para deixar uma mensagem, um legado, o que você poderia trazer aqui pra gente como uma última reflexão ou alguma outra coisa que você queira acrescentar? Me diz. Eu acho assim que essa importância realmente da gente se conectar com a vida. Se a gente ama a vida, a oicofilia, se a gente ama a vida, a gente tem que se conectar com a natureza. E a natureza e essa questão, esse propósito da medicina que eu falei, eu acho que agora o meu propósito na arquitetura é trazer vida para as pessoas, vida de qualidade para as pessoas. Salvar as vidas. Salvar vidas. Então é uma arquiteta que está pensando muito na intenção de salvar vidas, né? Vidas, Ou seja, a parte da medicina, ela tá ali embutida e essa sua missão, você tá colocando aí para frente, de né? recuperar dia pessoas dia, sim. e de fazer pessoas viverem felizes, melhor do que elas vivem, melhorar né? o equilíbrio, a paz, o bem-estar, a qualidade de vida e tudo mais, né? Exatamente. Então tá. Olha, gente, então vocês querem uma arquiteta de mão cheia, tem uma criatividade ímpar, né? Olha, as criações dela, o desenho dela, ela vai muito além daquilo que você está imaginando. Você dá uma ideia e ela faz daquela ideia algo assim, né, transformador.
e que ama a natureza. A gente está com a pessoa, com a melhor pessoa para isso, que é a Karina Pontes. Então, de novo, cá para te achar no Instagram Karina Pontes. Karina Pontes, No arquitetura, no site karinapontes.com.br e no LinkedIn também, Karina Pontes. E para finalizar, agora a gente tem o nosso presente, que eu fiquei de dar agora no final. Que será? Né? Em todo episódio a gente dá pro nosso convidado. Cá, a gente vai agora te dar um Jungle Pet. Nossa! Sabe o que é um Jungle Pet? Não, imagino. Eu imagino uma planta. É uma planta de estimação. De estimação. Porque as pessoas esquecem que a planta é um ser vivo. Exatamente. Né? E às vezes acabam Eu sou mãe de descansando. plantas. É, você é mãe de plantas? Eu sou. Então aqui no nosso estúdio a gente tem 2 em cima e 2 aqui embaixo. Você pode escolher com qual você vai ficar. Ai, eu não sei aquela. Ah, sabia. Quando ela chegou, ela falou assim, é uma planta. Ah, obrigada, Paty. Então aqui Nossa, está que presente seu delicioso. Jungle Pet. Pra mim. Que você E olha, curte vai muito falar bem. comigo, né? É, isso aí. Então a gente colocou até uma cara pra justamente lembrar. Fala, eu sou uma pessoa. Eu Sim. sou um ser, olha aqui, ó. Achei demais. Não isso. esqueça de mim. Não Eu esqueça estou de mim, aqui. me dá água, me dá água, comida, dá cuida de mim, troca né? minhas plantas. Assim, eu dependo de você. Então, Nossa, está eu aqui o seu amei, Jungle eu Pet. amei. Acho que pela Que presente bom. pode me dar Fico uma feliz. planta mesmo. E para você que ficou com a gente aqui até esse momento, a gente está muito agradecido, muito obrigado mesmo de coração. Espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho aqui do nosso recado, da nossa mensagem, com todo o nosso amor. Essa missão veio realmente para a gente conseguir transformar vidas, transformar a melhor qualidade de vida para a pessoa e as pessoas conseguirem enxergar quanto que a natureza é benéfica, é abundante e que todo mundo pode aproveitar dela sem moderação. Aproveitar de forma boa, não é para cortar. A gente está falando de aproveitar, abraçar, usar, sentar. Essa é a nossa missão aqui. Usar o poder. Usar o poder que a natureza tem. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, a gente vai ficar muito agradecido. Se você tem pessoas que compartilham desse mesmo propósito também, se você conhece alguém que está construindo ou reformando ou que tem um sonho de fazer uma construção, a gente está aqui também para poder ajudar no que for preciso. Então, Casa Viva Junglecast para vocês e ficamos por aqui. Muito obrigada, um beijo no coração de todos vocês.